Falar nessa aula aí sobre grandes navegações, ok? Então vamos lá para o que interessa. As grandes navegações foram exatamente viagens de exploração ao longo do Oceano Atlântico, né? Feitas ali de maneira pioneira pelos portugueses ao longo dos séculos XV e XVI. Os portugueses eles foram pioneiros devido exatamente à posição geográfica que tinham, né? Também pelas condições políticas que já eram um Estado unificado desde o século XII, né? E essa soma de fatores fez com que Portugal saísse primeiramente nesse processo aí das grandes navegações. O resultado das grandes navegações foram exatamente a exploração do Oceano Atlântico, mas também uma série de descobrimentos, uma série de achamentos de locais que até então eram desconhecidos pelos europeus, que a partir daí passaram a ser conquistados, dominados pelos portugueses, tanto na questão física quanto cultural. Né? Nesse processo, os portugueses, por exemplo, vão encontrar locais como as Ilhas Atlânticas de Açores e Madeira, né? Vão também, posteriormente, os espanhóis chegar à América em 1492 e os portugueses em 1500 se estabelecerão no Brasil. As grandes navegações elas tinham o objetivo exatamente de buscar alternativas para poder se comercializar as especiarias que vinham do Oriente, já que as cidades italianas como Gênova e também Veneza vendiam esses produtos a um valor caríssimo na Europa. Então, essa foi uma das alternativas, encontrar um caminho via Oceano Atlântico para o Oriente, para a partir daí levar as especiarias à Europa sem intermediários e com preços não tão caros como aqueles que eram estabelecidos pelos genoveses e florentinos. Então, como dissemos agora há pouco, os portugueses eles foram pioneiros nesse processo das grandes navegações, mas aí os portugueses tiveram que enfrentar alguns perigos, e entre esses perigos estavam alguns perigos imaginários. Acreditavam tinham monstros no Oceano Atlântico, tanto é que o Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso. Acreditavam que abaixo do Trópico de Capricórnio, da linha de Capricórnio, da linha do Equador, perdão, as navegações, as embarcações, quando ali chegassem, elas queimariam. Todas essas visões eram visões supersticiosas, mas haviam também perigos reais, como, por exemplo, não saber para onde navegar, instrumentos náuticos não tão bem aperfeiçoados, outra questão também relacionada às embarcações serem frágeis, né? E o perigo do desconhecido em si. Mas os portugueses eles foram pioneiros pela seguinte explicação. Primeiro, desde o século XII, os portugueses já tinham uma monarquia, já tinham um rei que comandava todo um país unificado. Essa unificação permitiu ali o processo de padronização de pesos, padronização de medidas, padronização de moeda. Isso tudo facilitou a expansão comercial, facilitou o comércio, facilitou o interesse comercial. Muitos genoveses, muitos italianos acabaram indo a Portugal e investindo somas vultosas de dinheiro, né, devido a essa unificação. A localização geográfica próxima ali ao Oceano Atlântico, com uma saída para o Oceano Atlântico, também foi fundamental. Portugal, por ser um reino unificado, por ser um reino estável, durante o século XV, permitiu que Portugal fizesse esse processo de grandes navegações. A Revolução de Aves, que ocorreu ali no século XIV, e foi exatamente quando grupos ligados aos comerciantes passaram a governar Portugal e investir no comércio e na tecnologia náutica, permitiram exatamente com que Portugal fosse o primeiro país a promover esse processo de navegação ou de grandes navegações. Posteriormente vieram a Espanha, a Inglaterra, a França, certo? Que enfrentaram complicações internas e só quando conseguiram a sua estabilidade política, aí sim que se lançaram aos mares. Acredita-se também que a escola de Sagres ela foi muito valorosa nesse processo das grandes navegações para os portugueses, porque a partir dessa escola que supostamente foi criada pelo infante Dom Henrique, no centro de Algarve, os portugueses eles puderam criar portulanos,
que era exatamente mapas náuticos, puderam fazer cada vez mais uma cartografia, ou seja, mapas mais aperfeiçoados. Também construíram as caravelas, desenvolveram a vela latina, que poderia fazer manobras, desenvolveram também alguns instrumentos náuticos, como o astrolábio, o quadrante, a bússola também, que já era conhecida dos chineses desde o século IV a.C., tá? Tudo isso se deu exatamente porque o Dom Henrique conseguiu com que diversos genoveses, florentinos, pudessem vir da Itália para ajudar também nesse processo de conhecimento sobre as questões náuticas, tá bom? Então, a Escola de Sagres também é um fator preponderante aí. Com o processo de estabelecimento aí das grandes navegações portuguesas, os portugueses conquistaram Ceuta em 1415, um local que era de grande comércio pelos árabes. Depois conquistaram a Ilha da Madeira em 1418, os Açores em 1427, e nessas ilhas posteriormente eles vão implementar a cultura da cana-de-açúcar, tendo lucros vantajosos a partir disso. Conseguiram passar o Cabo Bojador em 1434 com o navegador Gil Eanes, um navegador italiano. Esse Cabo Bojador era um local ali no Oceano Atlântico cheio de armadilhas, vamos dizer assim, que o Gil Eanes conseguiu fazer ali o processo de desvio desses perigos, acabou mantendo ali contatos extremamente interessantes com populações africanas. Posteriormente os portugueses chegam até no Congo com Diogo Cão, que mantém relações comerciais ali com os congoleses, e essas relações comerciais acabam proporcionando ali muitos escravos, marfim, ouro e etc. Em 1488, Bartolomeu Dias acaba ali conseguindo ultrapassar o Cabo das Tormentas, que a partir daí o Dom João II considerou o Cabo da Boa Esperança, porque aquele seria exatamente o caminho que levaria às Índias, que fica, esse Cabo da Boa Esperança fica situado ali na parte sul da África. Em 1499, após descobrirem o caminho para as Índias, foi organizada uma grande viagem que foi conduzida por Vasco da Gama. O Vasco da Gama chega à região de Calicut ali no ano de 1500 e consegue ali fazer lucros de 600% a quem investiu nessas grandes navegações com as especiarias que trouxe do Oriente. E em 1500 chegaram ao Brasil. Certo? Então, essas foram as conquistas aí portuguesas. Agora vamos falar das conquistas espanholas. As grandes navegações espanholas, elas acabam ocorrendo ali a partir do século XV, né? Principalmente porque os espanhóis só vão conseguir o processo de unificação territorial no século XV, precisamente no ano de 1492, quando eles expulsam os muçulmanos do último reino existente dos árabes muçulmanos na Europa, que seria exatamente Granada, no sul da Espanha. A partir daí, o Cristóvão Colombo surge como um elemento de extrema valia para a coroa espanhola. Ele entrega um planejamento, um plano ali para a rainha de que poderia chegar a um caminho para as Índias, fazendo exatamente uma navegação rumo ao oeste, e a partir daí ele conseguiria chegar às Índias. O Colombo acaba dizendo e acaba convencendo a rainha justamente porque ele dizia que a partir disso a rainha poderia expandir a fé cristã, e a rainha era muito católica, a Isabel de Castela. O Colombo consegue 3 navios, Pinta, Nina e Santa Maria, né? Ele faz a expedição. No dia 12 de outubro de 1492, ele chega ao que posteriormente seria denominado de América, em homenagem ao Américo Vespúcio, tá bom? As consequências dessas grandes navegações é que também foi assinado ali o Tratado da Bula Intercoétera. Essa Bula Intercoétera dizia exatamente que os portugueses ficariam com terras a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde e os espanhóis com terras além dessa linha. Ou seja, o que acontecia? Os portugueses ficariam com territórios africanos e uma pequena partezinha ali do Brasil, e os espanhóis ficariam com toda a região conquistada da América.
Essa bula foi assinada em 1493, os portugueses não aceitaram. O rei Dom João segundo, perdão, até disse que faria uma guerra com a Espanha caso não fosse revisto esse tratado. Foi assinado a bula, o Tratado de Tordesilhas em 1494, e a partir desse Tratado de Tordesilhas nós temos exatamente a ideia de que o litoral brasileiro passa a pertencer a Portugal, já que pelo Tratado de Tordesilhas as terras pertencentes a 380 léguas das ilhas do Cabo Verde seriam pertencentes a Portugal. Tá? Então, a partir das grandes navegações, todos esses impérios acabaram se formando. O Império Português e o Império Espanhol, com impérios ultramarinos. Essas grandes navegações fortaleceram o comércio, o uso monetário, o uso de moedas, e também a política mercantilista, que era exatamente uma política onde o Estado controlava a produção e o comércio em todas as suas iniciativas, né? Houve também um processo ali de aproximação entre os continentes América, África e Ásia, certo? E também o encontro das culturas, né? A cultura africana com a cultura europeia, a cultura ameríndia ou indígena americana com a europeia. Geralmente os europeus acabavam ali impondo a sua força, né, e também impondo a sua cultura aos povos dominados. Então, essa aí foi a nossa aula de grandes navegações. Eu espero que tenham entendido alguma coisa. Até a próxima.